Hoje eu vou fazer algumas indicações do que eu andei assistindo e jogando nessa quarentena. Eu andei assistindo bastante coisas, inclusive fiz até uma agenda para me organizar, de tanta coisa que eu tô vendo. Então, hoje eu vou falar de alguns tops que eu andei assistindo e jogando, e também dar uma dica de como comprar ou alugar filmes, séries e games, sem você gastar nem um centavo do seu bolso. Como assim, Mili? Isso é possível? Pessoal, na boa, vai! Eu sou a Mili e você sabe que está no Miliplay, então é claro que é possível! Nossa, eu me senti agora, corta depois. Ficou bom, mas eu vou fazer de novo. Porém, antes dessa maravilha de informação, vamos começar com as indicações, que será um filme, um anime, uma série, um dorama, é claro, porque euzinha sou sim oriental, mas vocês não estão preparados para essa conversa, uma animação e um game topzera para finalizar. Mas antes, calma, sobe o som, porque agora tem a vinheta. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Miri Lucas e você está no Miliplay! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e bora falar das indicações de hoje. Vai começar pelo anime Parasite, que está disponível no serviço de streaming da Netflix e do Crunchyroll. O anime tem uma temporada com 24 episódios de 22 minutos cada, ou seja, vai ser um belo de um café com leite para você maratonar. E a história contribui muito para isso. Vamos conhecer o Shinichi, que é um estudante de 17 anos, que mora com seus pais em uma vizinhança tranquila em Tóquio. Porém, em uma noite, essa situação muda completamente, pois algumas criaturas que lembram vermes aparecem na Terra e começam a tomar o controle do cérebro de hospedeiros humanos, ao entrar por alguma cavidade em seus corpos. Um desses parasitas tenta entrar na cabeça do Shinichi, porém sem sucesso, já que o rapaz estava acordado no momento e relutou bastante. Então, não conseguindo acessar a cabeça, o parasita se aloja na mão direita do Shinichi e pode se transformar em uma arma letal de batalha. O anime é cheio de ação, combate, mistério e romance. Bom galera, eu vou parar por aqui para não estragar a experiência de vocês, mas eu garanto que o anime é fantástico e também aborda questões filosóficas, principalmente sobre o verdadeiro sentido da vida e a relação do ser humano com a natureza, que com certeza vai te fazer parar para pensar e refletir. E nessa questão, o anime me fez até lembrar um pouco do filme Okja, do diretor Bong Joon-ho. Inclusive, esse filme é original da Netflix e, assim como o anime, está disponível na plataforma. E a indicação de dorama é Kingdom. Pessoal, confia em mim! Se você ainda não assistiu nenhum dorama, esse aqui é ótimo para você começar. São 2 temporadas com 6 episódios cada, cheios de ação do começo ao fim. E a história conta como um clã e uma das famílias mais poderosas da Coreia, por ambição de assumir o trono e reinar sobre o país, ressuscitam o rei que havia morrido recentemente. E para isso, eles usam uma misteriosa e rara planta, que tem o poder de trazer de volta a vida dos mortos recentes. Porém, quando voltam à vida, não passam de zumbis sedentos por carne humana. Então, o príncipe herdeiro começa a desconfiar que seu pai, o rei, está morto e tenta vê-lo, mas é impedido pela rainha e é declarado um traidor por desejar o trono de seu pai. Então a praga começa a se espalhar pelo país todo, transformando os mortos em zumbis. E o final da segunda temporada é um tanto intrigante. E o que acontece? É claro que eu não vou falar, né? Kingdom se encontra disponível para assistir na Netflix. Já o filme que eu vou indicar para vocês é Aberrações. Galera, que filme fenomenal! O enredo gira em torno de uma menininha de 7 anos chamada Chloe,
que vive sem conhecimento do mundo externo, já que desde bebê vive confinada em casa aos cuidados da superproteção de seu pai, que não permite que a menina saia de casa e nem espie por gretas na janela, alegando que as pessoas são más e se ela sair, eles podem querer matá-la. Porém, a menina começa a desconfiar que seu pai está mentindo. Então, um certo dia, ela encontra uma brecha e foge. E aí começam os plot twists, e não apenas um. Pessoal, se você ainda não assistiu esse filme, se prepara porque ele vai passar a perna em vocês. Eu gostei muito da pegada do filme, que você imagina algo que depois não é, que parece que era e não é, mas era. Ou seja, o filme consegue te fazer pensar em várias coisas. E eu achei isso formidável. Mas pode ficar tranquilo que mais ou menos no meio do filme em diante, você vai começar a entender o que realmente está acontecendo. O filme se encontra no Google Play Filmes e no YouTube para comprar ou alugar. O filme deixa algumas questões em aberto e o final tem um super gancho para uma possível continuação, mas eu andei pesquisando e não achei nada até então. Agora vamos falar de uma série, The Leftovers. Pessoal, essa série você tem a obrigação de assistir teorizando, porque cada episódio traz algum tipo de enigma novo. E quando você pensa que está entendendo alguma coisa, vem outro episódio com uma enxurrada de novas informações que embaralham novamente a cabeça de quem está assistindo. A série fala a respeito de um suposto arrebatamento, que na cultura cristã vai acontecer de repente, quando Jesus voltar e levar embora os seus servos. Porém, as pessoas que foram não eram só os certinhos, e sim um grupo de pessoas aleatórias. Galera, a série é um drama daqueles bem tensos, que aborda os mais profundos medos e problemas dos seus protagonistas. E você assiste a série o tempo todo naquele clima de aflição. The Leftovers está disponível no HBO Go. Ela foi concluída na sua terceira temporada e conta com 28 episódios no total. Então, se você procura uma série cabeça no estilo Dark, tá aí uma boa para você começar. Agora, Your Name é a minha indicação de animação. Nela vamos conhecer dois protagonistas, Mitsura, que é a filha do prefeito da pequena cidade do interior em que vive, e tem o sonho de ir para a cidade grande em Tóquio. Já o Taki é um garoto que mora em Tóquio e trabalha em um restaurante. E tem basicamente a vida que a Mitsura gostaria de ter. Galera, ambos não se conhecem, mas estão conectados pelo destino e começam a trocar de corpo um com o outro. Lembra um pouco daquele filme Se Eu Fosse Você com a Glória Pires e o Tony Ramos, mas a troca de corpo é só a primícia da história, pois a história entre eles é bem mais profunda que isso e também envolve um grande grupo de pessoas. Mas para você entender o contexto, você vai ter que assistir a animação, que está disponível na Netflix. Terminando esse vídeo aqui, corre lá! Chegou a hora do game, galera! Ori 2 é um jogo eletrônico de aventura e plataforma. No jogo você assume o controle do Ori, um espírito guardião branco, que para progredir no jogo, os jogadores têm a tarefa de se mover entre as plataformas e resolver os quebra-cabeças. O gráfico é sensacional e confesso que minha primeira impressão do game foi de achar que era fácil, talvez por conta do gráfico, que é bem bonitinho. Mas quando comecei a jogar, vi que o jogo era cabeça, e se você não prestar atenção, você não vai sair do lugar, literalmente. O game está disponível no Xbox Game Pass. E para finalizar, vamos à dica de como comprar filmes, séries, game e por aí vai, sem gastar nem um tostão do seu bolso. Para isso, você vai precisar baixar no Play Store um aplicativo chamado Google Opinion Rewards. Vou deixar o link na descrição, beleza? Nesse app, você vai se logar em algum e-mail seu e vai responder algumas perguntas básicas sobre você. E é necessário deixar a localização do seu celular sempre ligada, pois o app precisa registrar aonde você passou.
para elaborar as pesquisas sobre o local que você visitou. Por exemplo, você vai em alguma loja e compra algo, ou seja, você ficou um tempo dentro daquela loja. Então, quando for no dia seguinte, normalmente você vai receber as perguntas perguntando aonde você esteve, se você indica o local, qual foi a forma de pagamento e por aí vai. E na maioria das vezes, dando opções para você escolher entre elas. E normalmente por semana, você vai receber entre 1 a 2 pesquisas, mas essa frequência pode variar e por pesquisa você pode receber até R$3. Com o dinheiro acumulado, você pode comprar o que quiser no Play Store. Inclusive, eu já assinei o serviço do HBO Go com esse dinheirinho que eu fui ajuntando. Vira e mexe, estou alugando algum filme, comprando um game. Só para vocês terem noção, esse é o meu histórico. Desde que eu baixei o app, eu acumulei R$143,02. Mas fui gastando, né? Meu saldo hoje é de R$28,27. Realmente vale muito a pena. Bom, pessoal, depois dessa dica topzera, eu fiz por merecer aquela dedada marota no like, né? E já aproveita para compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se caso você for novo por aqui, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho, porque assim que sair vídeo novo aqui, você já recebe a notificação e vem correndo para não perder nada. Bom, então é isso, galera. Eu espero as suas indicações aqui abaixo nos comentários sobre o que vocês andaram assistindo e jogando nessa quarentena. Eu vou ficando por aqui e uma lambida atrás da orelha, um cheirinho no cangote e tchau!